Ei, gente, tudo bem? Quem estava aqui no último workshop que eu estava 2 anos atrás? A turminha ali que... então posso repetir de novo, né? Tudo que eu falei. Estou brincando. Mas que alegria, né, estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez, Gi. E essa casa é muito especial para nós. Pastor Evander, de vez em quando, ele aparece lá em BH e fica uns dias com a gente, né? E a gente tem tido diversas oportunidades de mesa e tem sido muito precioso porque não tem nada mais eficiente no amadurecimento do nosso ministério quando a gente tem a oportunidade de conviver e viver ministério com outros líderes, outros pastores, líderes de adoração, que seja. Mas essas oportunidades, né, de compartilhar e as trocas, né, de a gente abrir o coração para outros, né, semelhantes, elevam o nosso nível, né, de amadurecimento e de visão. Então, já coloca isso no seu coração, né, de que ninguém vive ministério sozinho. Essa é a verdade. A partir do momento que qualquer liderança que seja, ela começa a querer fazer o seu trampo, o seu corre sozinho, isolado, isso já é, na verdade, um sintoma um pouco negativo, né? E eu creio que os limites, né, assim, as possibilidades de crescimento e de amadurecimento dessa pessoa acabam ficando muito limitadas à sua própria cosmovisão, né? Quando a gente acessa o coração de outras pessoas que vivem em outras realidades diferentes da nossa, isso abre muito a nossa mente para outras visões também e agrega muito aquilo que a gente vive com Deus, né? Porque, afinal de contas, a gente já ouviu muito falar a respeito da multiforme graça de Deus, né? Deus, ele tem diversas formas de agir, de fazer as coisas que Ele quer fazer, e não é à toa que Deus colocou uma visão no seu coração, um propósito específico para o indivíduo, para você como pessoa, mas também colocou uma visão, um propósito específico para uma instituição, como essa igreja que a gente está aqui hoje, como a minha igreja central, como diversas outras igrejas pelo Brasil. E muitas vezes a gente acaba encarando, né, essas diferenças como quem está certo, quem está errado, né, vira um ambiente de discussão e disputa, né, para a gente sempre tentar definir, né, algo a respeito da teologia que é empregada em certos ambientes. A minha cosmovisão está certa e a sua está errada. A verdade é que, se Deus fosse tão prático assim, a verdade é que Deus não é tão prático, essa é a verdade, né, gente? Não é à toa que ele deixou uma série de mistérios na palavra, porque para mostrar para a gente, né, que existem alguns mistérios, alguns conhecimentos que Ele não quis e provavelmente nem vai revelar, talvez só quando Ele voltar e a gente estiver na glória, a gente vai ter a oportunidade de chegar para Ele e perguntar: Deus, é calvinismo ou arminianismo? O que é, né? Então, tem algumas discussões que elas são irrelevantes e não geram crescimento para a vida da igreja ou até mesmo para o corpo de Cristo, né, em se tratando de comunhão entre igreja, entre irmãos de denominações diferentes, de realidades diferentes. E muito disso também a gente traz para o ambiente dentro da igreja. Pessoas são diferentes, pessoas vêm de contextos de vida diferentes, criações diferentes. Um vem de São Paulo, outro vem do Rio, outro vem... Eu sou de Rondônia, mas estou em Minas Gerais. Então, essa mistureba toda, o nosso Brasil é um país continental gigante. Então, a gente pode dizer que a gente tem vários países dentro do Brasil. Tem a região sul, eles vivem falando em separar, que eles querem se tornar um país separado, porque eles são muito diferentes do resto do Brasil. Então, assim, cada um com o seu jeito de pensar, com a sua forma de enxergar o mundo e a vida, e não diferente aqui no ambiente como o nosso.
né? E principalmente quando a gente desce um pouco ainda aí nessa cadeia, né, de conceitos e diferenças de criação e cosmovisão, a gente desce um pouquinho nessa cadeia toda, essa estrutura de opiniões que a gente vai formando ao longo da nossa vida, a gente chega numa pequena parte da nossa vida, em termos de conceito e opinião, que é a música. A gente está... O Ministério de Louvor, numa igreja local, primeiro que existem paradigmas que foram formados ao longo da história a respeito da música, que, de certa forma, atrapalham aquilo que a gente vive hoje como Ministério de Louvor em igreja local. Não sei se você já chegou a estudar um pouquinho sobre louvor, mas a própria palavra, ao ser traduzida do original para o português, ela foi totalmente reduzida a uma só, sendo que no original tem pelo menos 7 expressões diferentes de louvor, né, que elas são especificadas em cada ocasião em que ela é apresentada. Há quem diga que são 10, e tudo bem, são várias expressões de louvor, mas o fato é que, na língua portuguesa, a tradução da Bíblia para o português trouxe uma palavra só, e ela se resume a louvor. Se você procurar aí no Google, eu não vou entrar nesse assunto especificamente, mas se você pesquisar, você consegue acessar isso. Você vai ver lá, avodar, né, são as palavras originais, cada uma diz respeito a um momento em que a pessoa estabelece um momento de louvor, né, principalmente tem muitas demonstrações disso no livro de Salmos e outros também, mas muito se diz respeito ao momento que a pessoa está prestando louvor a Deus e o porquê que ela está fazendo aquilo. Então, em meio à luta, em meio às guerras, provações, alegria, celebração, cada uma expressão diferente de louvor. Ou seja, no original, o louvor ele é extremamente valorizado e ele é destrinchado, né, em diversas expressões diferentes, a nível de detalhe muito maior do que a gente tem hoje na palavra. E, de certa forma, eu percebo que essa mentalidade, né, de resumir o louvor a algo muito mais, a simplificar o louvor ao longo da história teológica no Brasil e no mundo até, a gente percebe que isso formatou na cabeça das pessoas a ideia de que o louvor é algo mais simplista e que talvez, né, o ápice do culto, de um momento, né, de uma sessão de culto numa igreja qualquer, a impressão que sempre deu para as pessoas é que o ápice desse momento é quando o pastor sobe para pregar. Não, porque o pastor vai dar a palavra hoje, eu estou doido para ouvir a palavra, e isso foi gerando nas pessoas aquela mentalidade de que ou eu só chego depois do louvor, né, para o culto, ou eu chego antes, mas o louvor é só para me preparar e é um momento de entretenimento ali, né, na igreja, e é uma bênção e tal, é legal, mas o proveitoso mesmo, que vai me alimentar nesse culto, vai ser a pregação. E o pior ainda é quando as pessoas começam, não sei se isso acontece aqui, né, lá, acho que não, mas lá na Central acontece, né, que muitos procuram saber, às vezes, qual pastor que está escalado para pregar naquela noite. Então, além de considerar a pregação como sendo o ápice do culto, eles ainda procuram saber quem que é o pastor, porque se for o pastor cicrano, eu não vou, só vou se for o fulano. Então, a verdade, meus irmãos, é que a igreja virou um restaurante. Essa é a realidade. E talvez você não pense assim. Talvez você não chegue na igreja, sente na cadeira, pegue o cardápio e escolha o que você quer consumir naquele culto. Mas a maioria das pessoas pensa desse jeito. E eu diria, sem medo de errar, pelo menos 80% da igreja tem essa mentalidade. E, infelizmente, é uma construção histórica, não é algo que foi assim, rede social, não tem nada a ver. Foi uma construção histórica em que se
sempre se exaltou demais, né? Líderes, grandes líderes e pastores, sêniores de igreja e etc. E isso, né, com o passar dos anos, vai educando as pessoas dentro dessa realidade, né? Isso vai se tornando algo comum, as pessoas vão vendo e, por repetição, vão aprendendo dessa forma, entendendo que essa é a maneira certa de pensar a respeito de liturgia de culto, e por que a gente vai prestar culto, e por que eu estou indo para o culto, né? Então, o louvor sempre acabou sendo muito desvalorizado, né, na cabeça das pessoas. E o nosso papel, enquanto líderes de louvor, ou até integrantes mesmo de ministério, talvez você não seja um líder de louvor, mas um dos seus papéis é, primeiro, você se munir de conhecimento a respeito de louvor, você buscar aprofundar em maturidade, em conhecimento, e você ser um daqueles que vão fazer diferença no seu meio de convivência, na sua comunidade, na sua célula. Eu na minha célula mesmo, de vez em quando eu paro tudo, né? A gente tem os estudos de célula, toda semana todas as células têm acesso ao mesmo estudo de célula lá, e de vez em quando eu paro, eu falo assim, não, espera aí, deixa eu reservar 2 semanas aqui para eu falar sobre louvor e adoração com eles. E eu trago, né, esse tempo de reflexão e estudo em cima dessa verdade, para mudar, para dar uma girada na cabeça deles, né? E meu objetivo sempre foi estabelecer na mente deles de que o ápice de um culto é a presença de Deus. Não é o louvor bonito, não é o dirigente legal, e nem o dízimo e nem a oferta, e nem o pastor, popstar, pregador, que vai trazer a super palavra e que vai impactar a minha vida naquela noite. Quem impacta a vida de alguém é a presença de Deus. Quem tem poder transformador mesmo, que vai entrar na sua vida, né, tocar no seu espírito e te transformar de dentro para fora. Se a gente se basear só por palavra ou só por música, um coach pode te fazer sentir bem, né? Um coach vai lá rasgar um monte de frases de efeito e falar um monte de coisa que você quer ouvir, coisa que vai, surpreendente, impactante. Nós, cara, é por isso que coach está se dando bem hoje, porque as pessoas estão movidas ao que elas sentem ao ouvir algo. As pessoas estão deixando um pouco de lado aquilo que acontece no plano espiritual e estão vindo para simplesmente assim, o plano racional é o que me supre, é o que me alimenta. Então, se eu ouvir isso aqui, eu estou bem. Se eu não ouvir isso, eu não estou bem, e eu vou ser seletivo naquilo que eu vou ouvir. Então, essa mentalidade de restaurante, ela é real dentro das igrejas. E lá na Central também, né? Deus tem me dado um encargo muito grande, né, de reeducar a minha igreja nesse sentido, né? E eu comecei nessa jornada agora, estou comprometido com isso. E eu gostaria muito de desafiar vocês, né? Primeiro, eu tomei um susto na minha igreja ao perguntar em alguns grupos específicos de reunião de GD, de liderança, quando eu perguntei o que é louvor para você, e a maioria não soube responder. Então você imagina, por exemplo, se eu pergunto num lugar como esse, eu não vou perguntar aqui, talvez eu acho que todo mundo aqui deve saber, mas se eu pedisse para você um conceito de uma frase do que é louvor, talvez a maioria não saberia responder, pelo menos os ambientes que eu tenho tido a oportunidade de responder isso, não tenho tido muito sucesso em ver muitas pessoas que sabem o que é louvor de fato, né? Um conceito bem básico e simples a respeito do que é louvor. Por quê? Pouco se conhece a respeito do que é louvor. Aí você chega numa igreja como essa, né? Uma igreja em células, vocês, né, são muito fortes em célula. A minha igreja é em células e eu sou apaixonado por célula. Célula queima no meu coração. E
as pessoas, a gente trabalha com discipulado, né? A nossa visão tem tudo a ver com discipulado. E discipulado, basicamente, funciona muito por repetição. Eu estou vendo aqui a visão da Catedral Metodista de Metrópolis. Estou aqui no perfil de vocês. Transformar Petrópolis, essa é a visão da igreja, imagino eu, é isso mesmo, né? Transformar Petrópolis e as nações fazendo discípulos, formando líderes, multiplicando células e igrejas. É muito parecida com a nossa visão, né? Nossa visão é uma igreja em células que vive o amor de Cristo e transforma o mundo. E a gente tem como missão um discipulado muito explícito, né? Então, a gente forma discípulo, e a gente sabe que discípulo ele é formado por repetição, por vivência, né? Você está ali convivendo ao lado do seu líder e você vai aprendendo ao longo do tempo com ele, né? E vai absorvendo, você vai se tornando como ele, né? Jesus ensinou dessa forma. Eles queriam, na verdade, que os discípulos dele se parecessem cada vez mais com ele, ao conviver com ele, né? Dia após dia, café, almoço, jantar, dormia nos mesmos lugares, viajavam juntos e tal. Então, esse é o exemplo que a gente tem maior de discipulado, e a gente está reproduzindo aqui ainda, né? A igreja em célula, ela tem como base lá, inspiração na igreja primitiva, lá de Atos 2, né? Final do capítulo 2 fala direitinho o que a gente vive hoje aqui em células. Então, quando uma pessoa que não conhece Jesus, ou até e se converte, chegou num culto e se converteu, né? Achou, poxa, Deus tocou ali e tal, a pessoa se converteu, ela começa a frequentar, começa a aparecer nos cultos, até vai numa célula também, e todo final de semana ela vê as pessoas levantando a mão, então ela também começa a levantar a mão, e tudo bem, está louvando a Deus ali, cantando os louvores, participando daquele momento. Mas até quando essa pessoa vai viver fazendo aquilo sem saber o que ela está fazendo? Porque talvez nem você saiba o que você está fazendo. Por que você levanta a mão quando você está no louvor? Você saberia dizer? Será que é uma coreografia que alguém inventou aí lá atrás, ao longo da... Vamos levantar a mão? Aí todo mundo, não, vamos ficar com a mão levantada agora. Né, o louvor parece que combinou, então vamos manter essa postura de adoração, né? Então a gente tem que saber, a gente tem que explicar às pessoas do porquê que a gente faz isso. E ao se aprofundar um pouco mais dentro do que é louvor de fato, a gente buscar no original o que a palavra dizia a respeito de louvor, a gente vai começar a aprender essas coisas. E o fato é que durante muitos anos o nosso povo tem vivido em uma completa ignorância a respeito do que é louvor. Tudo bem, a gente louva, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Agora, por que com relação ao louvor é tudo bem eu não saber o que eu estou fazendo, mas o resto todo eu tenho que saber o que eu estou fazendo? Então, se dá muita ênfase em todos os assuntos, na Bíblia inteira, exceto o louvor. Agora, pergunta para você, quando foi a última vez que você viu um pastor pregando de púlpito a respeito de louvor? Você lembra? Não, né? Nunca viu. Nunca viu. Pois é. Às vezes muito se fala assim, adoração, né? Adoração, vamos adorar a Deus, a gente tem que adorar a Deus e tal. Tudo bem, assim, mas adoração é uma coisa e louvor é outra. Louvor é uma forma, é uma ferramenta de adoração, né? Adoração é um conceito muito mais amplo daquilo que a gente vive como cristão, é a nossa vida, é toda a nossa resposta, né, à revelação de quem Deus é e aos seus grandes feitos. Isso é adoração. Tem gente que fala, é o estilo de vida. Estilo de vida é uma das coisas que você muda quando você se converte, quando a gente conhece Jesus. Então é muito difícil a gente conceituar a adoração só dizendo que é o nosso estilo de vida, né? Mas então a gente tem que saber dessas coisas. A gente tem que saber.
E isso, eu estou fazendo esse pano de fundo todo para você, só para trazer um pouco no seu coração o encargo que você tem como um integrante do Ministério de Louvor. Você não está aqui só para se divertir. Talvez também é legal tocar, é legal cantar, né? Enfim, é algo gostoso de se fazer, tem toda a resenha, né? Os relacionamentos que são formados quando a gente está junto e a gente se reúne, a gente gosta das mesmas coisas. Cara, isso é precioso demais. Eu estou envolvido nisso desde os meus 13 anos de idade e sempre fui apaixonado por isso. Eu sou advogado de formação, mas trabalhei na minha área durante mais de 13, 14 anos, mas o que sempre me trouxe realização foi o louvor. Então, né, tem 4 anos que eu estou integral lá. Mas eu fui forjado durante 20 anos para estar lá. Né? E às vezes a galera acha que é uma coisa muito simples assim. Né? Da gente, não, eu gosto, eu quero ser, eu quero fazer, eu quero viver disso e tal. Eu já fui assim também, né? Já fui empolgadão. Mas quando Deus quer te colocar em algum lugar, Ele não vai facilitar para você, com certeza. Ele vai te forjar, né? E a minha experiência é bem interessante nesse sentido, porque, cara, como eu vivi com a mente dividida durante muito tempo. Né? Mas você está fazendo sentido? A minha intenção aqui ao falar essas coisas é assim, você, cara, se sentir um pouco mais responsável dentro daquilo que você está fazendo. E diante dessa introdução toda, eu quero falar com vocês sobre identidade. Não sei se... tá, já está projetado aí. Quem tiver com é que você está atrás das telas aí. Coloca no título identidade, tem um slide só identidade, assim, eu vou partir dali. Identidade tem tudo a ver com isso que eu falei. Por quê? A partir da compreensão do que eu faço, do porquê que eu estou onde estou, do porquê que Deus talvez tenha plantado uma semente no seu coração de que você um dia vai ser um pastor de adoração, um cara que vai investir nisso para o resto da vida, não sei. Mas a partir do momento que eu entendo a minha responsabilidade na minha posição como ministro de adoração, eu tenho um encargo de grande responsabilidade na minha igreja local. Eu falei de multiforme graça de Deus. Né? Deus colocou algo aqui nessa igreja. Deus colocou uma visão específica nessa igreja. Deus colocou um propósito específico para essa igreja. E isso é normal, Deus quer que seja assim. E as diferenças fazem sentido para Deus, né? De certa forma, porque, na verdade, Ele quer alcançar todo mundo. Ele quer alcançar o máximo de pessoas possíveis. Deus está pouco se importando se a gente, nessas minúcias teológicas, que às vezes a gente fica se apegando e achando que isso vai fazer uma diferença muito grande. Aos olhos de Deus, Ele está assim, nossa, esse povo fica se apegando a essas coisas, perdendo tempo, mas, na verdade, eu quero trazer todo mundo para debaixo das minhas asas. Né? Então, identidade tem tudo a ver com isso. Passa aí, vamos ver onde que está aí o próximo aí. Por que eu quero falar sobre identidade? Parece até coincidência, né, com a palavra que o pastor deu ontem à noite, mas talvez Deus esteja tentando mesmo trazer um alinhamento, né, sobre identidade como um todo na igreja. E diante, né, da importância do louvor, né, na vida de uma igreja, né, pense só comigo, por mais que as pessoas desvalorizem o louvor, o momento do louvor, de um modo geral, a gente ocupa basicamente 50% do espaço de uma liturgia de culto. É muita coisa. Outra coisa, o louvor, ele confere proeminência e influência a voluntários que são semelhantes a de pastores de uma igreja. Então, às vezes, uma pessoa sai lá
Ninguém conhecia o cara era lá membro da igreja, ninguém conhecia, de repente descobriram que ele era um músico talentoso, de repente ele fez audição, e passou na audição, começou a ministrar, de repente, em 3 meses, ele já está super conhecido na igreja, um ministro proeminente, um ministro influente, voluntário, né, e tem mais seguidores no Instagram do que o próprio pastor. Que artista parece que, né, chama mais atenção, assim. Mas essa é a realidade, gente. Então, por favor, não encare o louvor como sendo uma coisa qualquer, como sendo um hobbyzinho que você faz na igreja só para encontrar seus amigos ou se divertir. Isso aqui é muito sério, gente. Você tem poder de influência sobre a vida de muita gente aqui nessa igreja. Na sua, não sei, tem gente de outra igreja aqui? Tem aqui, ali. Você tem um poder de influência muito grande na vida de outras pessoas. E a partir do momento que a gente compartilha essa plataforma com líderes e pastores, né, que vivem um nível de consagração, a gente tem que procurar saber, pastor, qual que é o seu nível de consagração, porque eu também vou viver esse nível de consagração, de separação. Eu tô num processo lá na Central agora de estabelecer algumas. Eu estava até compartilhando com a Gi mais cedo. Estou tendo que estabelecer algumas réguas, né, de conduta, porque as pessoas não têm essa compreensão, sabe, do sacerdócio, da consagração, né, o peso que elas carregam de influência e o tanto que elas precisam ser responsáveis com a posição delas aqui em cima, né? Então, seja responsável, seja separado, não se envolva em polêmicas. Se você tem, né, tem aquela... Aqui é mais tranquilo, né, porque o pastor Evander estava me falando que a teologia aqui na metodista já considera, por exemplo, a bebida como sendo um pecado, né? E eu acho que isso facilita para a realidade metodista. Mas, por exemplo, na minha realidade, beber não é considerado, assim, teologicamente, um pecado. E isso é um problema. Porque tudo bem, se beber socialmente para o cara não é um problema, né? Para quem está compartilhando a plataforma e em altos níveis de liderança e influência na igreja, isso se torna um problema. Se você é um líder de célula, isso se torna um problema. Então, eu estou lidando com isso lá agora e trabalhando isso com a minha galera lá, né? Então, seja responsável, sabe? Tome isso como algo da parte de Deus que é para ser usado para influenciar pessoas dentro da expectativa dele, não sua, né? Então, a nossa régua tem que ser a mais baixa possível. Quem é a pessoa mais necessitada na minha igreja? É aquele alcoólatra, é aquele carinha que está doente, é aquele necessitado, tal. É ali que eu vou me importar, né? É ali que eu vou amar aquele cara. E se eu amo ele, eu deixo de fazer por amor a ele. Essa que tem que ser a nossa mentalidade. Agora, trazendo para o assunto de identidade, como eu falava antes, aí eu entro mesmo no aspecto de identidade até musical mesmo. Cada um vem de uma realidade, né? Como eu falei, cada um teve uma escola diferente. Às vezes tem alguns, né, que são mais velhos, então tem um gosto um pouco mais clássico, né, musical, e gostam de canções à la João Alexandre, harpa cristã. Aí chega a galera nova geração, né, e só quer chapar no Vilas Boas, e agora não é ele, é lá ele, e é só isso. E junto ao poço, né, o pastor Adonis estava falando com ele no almoço ali, ele falou, cara, esse junto ao poço cantava tanto que eu cheguei para o cara um dia e falei, arranja outro poço aí, porque esse aí já secou há muito tempo, do tanto que a galera estava cantando lá. Então, assim, cada um vai ter uma opinião a respeito disso. Agora, o que a gente precisa saber
e de certa forma, se submeter e até também se desafiar em gostar de outras coisas, é a partir do momento em que a gente tem a compreensão de onde nós estamos. Porque não adianta a gente estar aqui, na Metodista, ou qualquer que seja a sua igreja, e você sonhando em ser outra. Deus te plantou aqui para ser metodista. Né? E metodista, eu não estou falando só sobre a denominação, não. Estou falando, poxa, qual que é a visão dessa igreja metodista aqui? Você tem que saber disso. Porque o louvor ele tem que estar completamente alinhado com a visão. Lá na Central, aqui é um pouco diferente a forma que funciona institucionalmente falando, como que, até por conta da denominação e tudo mais, mas eu sei que a visão celular aqui é algo muito forte. Na Central, nós somos visão celular, é praticamente assim. A gente vive em torno disso, tudo que acontece na Central vive em torno disso. A gente fala que nós somos uma igreja de duas asas. A gente tem a pequena reunião, que é a célula, e a grande reunião, que são os cultos de celebração aos finais de semana. Os dois são igualmente importantes. A gente tem que participar da célula, mas temos que participar também da grande reunião, que é a reunião dos santos em celebração e comunhão. E a gente está ali também para receber algo da parte da liderança e tal. Então, isso, de certa forma, quando a gente tem a visão muito clara a respeito do ambiente que nós estamos plantados, onde Deus colocou a gente, isso clareia muitas coisas. Pelo menos deveria, mas muitas vezes não é assim que funciona. Às vezes a gente sabe qual é a visão da nossa igreja, a gente está ciente de que, poxa, eu passei na audição, faço parte do louvor, estou aqui para servir, mas muitas vezes a gente deixa os nossos gostos, a nossa cosmovisão tomar conta à frente disso. E aí, passa aí, amigo. Não, peraí, onde você está? Volta aí. Ih, cara. Aí, pronto. E aí uma pergunta para você, o que define a sua identidade artística no contexto da igreja local? Aí você vai dizer várias coisas, mas pode ir no próximo aí, vamos começar pelo que não define. Vai lá, primeiro aí. Primeiro, seu gosto pessoal. Vai. Personalidade. Eu sou melancólico, eu só gosto de música que eu vou chorar. A nova geração tá assim, Se não for, parece que se move só pelas emoções. Vai lá, próximo. O hype, a moda, Poxa, aquela música que lançou lá, agora eu tenho que tocar ela de qualquer jeito e etc. Se não for ela, se a gente não tocar, a gente está ultrapassado e tal. Então, vai, passa aí mais uma. A sua história, de onde você veio, o que você fazia antes, onde você tocava, quais as músicas que você ouvia, o que fez parte do seu batismo. Aquela música do meu batismo marcou a minha vida e da minha conversão e tal. Vai, passa aí a próxima. Tá, já acabou. O que define, então? Vamos lá. A cultura local. Vai, mais um. O que é cultura? É um conceito de Google, tá, gente? Quando a gente... Alguém aqui já morou fora? Já morou fora? Aonde você morou? Fora do Brasil? Não? Alguém morou fora do Brasil? Lá atrás. Onde você morou? Afeganistão? Vancouver. Tá bom. Poxa, estou surdo, meu. É o seguinte, quando você vai morar fora, tudo bem, você é brasileiro estando numa nação estrangeira, mas você não vai impor a sua língua lá. Você falou português lá com canadense? Não, né? Você ia no mercado, no caixa, no banco,
Sei lá onde você foi lá, você falava inglês, não falava? Exatamente. Cultura é compreendida como os comportamentos, tradições, conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, música local, artes, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Ou seja, a gente vê, né, e eu, pelo menos, critico muito, quando a gente vê pessoas que vêm de fora. Os muçulmanos têm muito disso, né? Eles são xiitas, né, no sentido de que eu vou naquela nação e eles têm a intenção de tornar aquela nação a cultura deles. Eles são impositores culturais, eles vêm para destruir a cultura local e tornar aquilo a sharia, a lei deles lá e tudo mais. Então, eles vão tomando conta, né? Mas isso não é o certo a se fazer. Quando a gente vai para um outro lugar, a gente se submete àquela realidade. A gente tem que emergir naquela cultura para a gente até ser aceito e bem recebido e respeitado naquele lugar, né? Porque fica muito feio, né? A gente, poxa, às vezes o cara está... Eu já vi americano aqui no Brasil que morava não sei quantos anos e o cara não aprendeu português, não fez questão de aprender, né? Vivia com um tradutor do lado, tal. Ou seja, é no mínimo estranho, né? E as pessoas questionam, porque, poxa, por que esse cara não faz questão de aprender e tal? Dá a impressão assim, poxa, será que ele acha que a nossa língua não é digna dele aprender, né? Não tem valor, talvez, não sei, né? A gente começa a questionar assim, se a pessoa respeita, né, aquele ambiente que ela está inserido ali. Então, o fato de você estar aqui na Metodista, existe uma cultura local aqui, existe uma linguagem, existe uma culinária, existe uma vestimenta, existe um comportamento específico dessa família de fé aqui, né, que quando a gente vem para cá e a gente se insere, a gente tem que respeitar. E isso vale também para o louvor. Eu digo isso porque lá na matriz nossa, a gente tem hoje mais ou menos umas 110 pessoas no louvor. E todo ano a gente faz audição e muita gente se inscreve para o louvor. A última que a gente fez teve 180 inscritos para o louvor lá. Então é muita gente diferente, né? E a gente percebe assim o quanto a gente tem que ser cuidadoso na inserção das pessoas nessa nova realidade cultural que elas vão ter que se inserir, né? Porque às vezes chega a gente, o cara é profissional, o cara não sei o quê, né? Mas o cara às vezes veio de uma outra igreja muito diferente, veio de um outro estado, uma outra realidade. Às vezes o cara tocava na noite. Então, são muitas diferenças, né? Muitos gostos diferentes. Então, a gente sempre tem esse cuidado de fazer um processo mesmo de culturalização dessa pessoa, né? E a gente não fala assim, você tem que deixar de gostar disso. Não, a nossa abordagem lá você pode gostar do que você quiser, mas se você quer servir com a gente, é isso aqui que você tem que fazer. E ponto final. Entendeu? É claro que a gente sempre está aberto lá a sugestões e ótimo, né? Todo mundo sugere e às vezes a gente vem e traz algumas coisas novas, faz umas coisas novas. Às vezes a gente vai trabalhando aqui, né, numa lógica, dentro da nossa identidade, da nossa linguagem, e de vez em quando, em alguns momentos especiais, a gente decide, não, vamos dar um pulo fora e voltar. E não tem problema, mas a referência ela é importante, né? Passa aí, vamos lá. Então, a cultura, ela estabelece referência e identificação, né? Eu, quando vou para fora e volto, eu já morei fora também, eu sempre tenho para onde voltar. Eu sempre tenho o meu país de origem, onde eu nasci, onde a minha família está, onde meus pais estão.
e onde eu tenho muitos amigos, e a minha língua materna ela é falada, né, normalmente. Então, a referência ela é importante também no contexto da igreja. A igreja ela tem que chegar em casa e sentir que ela está em casa. Né? Uma forma que a gente trabalha lá na Central, né, a gente não trabalha já há muitos anos com banda fechada, por exemplo, exatamente por causa disso. Esse é um dos fatores, né? A banda fechada, o lado bom é que você tem muito entrosamento entre a galera, porque estão sempre tocando junto, aquela coisa toda, mas cada culto é uma igreja diferente. Assim, parece que você está chegando num lugar diferente, e querendo ou não, o louvor, né, ele já diz muito para as pessoas o que aquela igreja é quando a pessoa chega num culto. Né, você, quando chega em outra igreja, você já tem uma boa percepção de como aquela igreja se comporta, né? Logo no louvor você já percebe muita coisa. Poxa, essa igreja é mais pentecostal, tem uma influência mais da breia, ou então é mais contemporânea, mais worship, mais Bethel, mais X, Y, Z. Você consegue determinar muita coisa. Poxa, é uma igreja de black e tal, mas pegada mais black, não sei o quê. Então, assim, o louvor ele já dá uma primeira impressão. E imagina você chegando na mesma igreja e tendo diferentes impressões toda vez que você entra naquela igreja. É, no mínimo, estranho. Né? E algo muito importante a respeito do louvor numa igreja local, eu estou falando de igreja local, tá, gente? Não estou falando de um contexto de itinerante, não. Itinerante faz o que quer, vai para onde quer, né? Não tem limite, né? Faz todo tipo de música que quiser, mas numa igreja local é necessário a gente saber o que a gente vai consumir quando a gente chegar. Eu sei qual é a dieta que a minha mãe está colocando na mesa. A minha mãe entende o que eu preciso consumir naquele momento. Né? Passa aí. Aí aqui, elementos de forja cultural. Quais são os elementos que, ao meu entender, tá? Eu estou falando aqui para vocês, gente, é muito parte da minha experiência pessoal mesmo, em liderança de louvor, de igreja local. Apesar de eu estar 4 anos integral na Central só, né, liderando a Central Music, a gente começou, né, tem toda uma história por trás, a gente começou incubando em 2019 esse ministério. Já tinha um outro ministério que funcionava, que eu fazia parte também, que era o Central de Adoradores, antes na Central, e eu fui chamado para esse desafio lá, e a gente começou em 2019. Mas antes disso eu já liderava muito louvor de jovens, né, e na própria Central, né, vinha como líder de louvor também. E na minha igreja, antes de ser da Central, antes de vir para Minas Gerais, que eu morava em Rondônia antes. Então, ao longo desse tempo, eu fui percebendo algumas coisas, e, óbvio, estudando também, né, nas minhas experiências fora também. E essas são as minhas percepções. Né? Talvez você, não sei se você viu isso em algum lugar ou vai ver, pode ser que você veja algo diferente. Então, né, retém o que é bom da minha parte, quero deixar algo aqui para abençoar a vida de vocês, e o que vocês acharem que for proveitoso, né? Amém por isso. Então, elementos de forja cultural, vai, passa aí. Visão. Eu já falei de visão aqui. Quando eu comecei a Central Music, eu ficava pensando assim, nossa, cara, qual que vai ser a visão desse ministério? E eu preocupado com isso, e eu comecei a escrever algumas coisas e tal, umas frases que faziam sentido, mas depois de um tempo, isso demorou meses, tá? Foi um processo assim, não foi coisa de dias, não, foi meses. Aí eu montei uma frase lá que eu achei legal, cara, acho que isso faz sentido para a nossa realidade, para a nossa comunidade, eu nem lembro qual é a frase mais. Mas depois de um tempo, isso continuou me incomodando. Eu falei assim, eu não estou satisfeito ainda com isso aqui. E aí, um certo dia, simplesmente assim, veio
aquele peteleco do Espírito Santo, sabe? Dizendo, tá aí a visão do ministério, a visão da igreja. Estava na minha frente o tempo todo, e eu achando que eu ia criar algo do zero, novo, né? Sobre qual que seria a visão. Pô, se eu sou um ministério de louvor dessa igreja local, a minha visão é a mesma visão da igreja. Porque o ministério de louvor é uma área de serviço da igreja que tem como objetivo cooperar com a visão daquela igreja. E muitas vezes o que a gente vê por aí, eu tenho visto demais, são ministérios de louvor que parecem estar competindo com a visão da igreja. Tem dificuldade de caminhar junto com o pastor, com a liderança, de ter um alinhamento de visão e de coração, né? Porque o pastor está indo para lá e o ministério entende que tem que ir para o outro lado. Então, a visão é a primeira indicação da direção de um ministério qualquer que seja. Então, se a gente tem essa visão muito clara, no caso, visão aqui de novo, deixa eu ver aqui, transformar Petrópolis e as nações, fazendo discípulos, formando líderes, multiplicando células e igrejas. Ou seja, isso aqui já dá uma direção gigante do que vocês têm que fazer. Porque na hora de vocês pensarem em viver ministério aqui nessa comunidade, vocês estão pensando nisso aqui. Como é que eu posso contribuir para a transformação de Petrópolis? Como é que eu posso cooperar, né, como é que eu posso cooperar em transformar as nações? Como é que eu posso cooperar com fazer discípulos? Como é que eu posso cooperar com formação de líderes? Como é que eu posso cooperar com a multiplicação de células, com o crescimento da igreja? Como é que a gente pode ser útil nessa comunidade, servindo essa visão? Então, essa é a primeira direção. Cara, se a gente tem visão, já esgota assim, 50% das nossas dúvidas, questionamentos e problemas. Porque a partir do momento que alguma distração vier, e talvez alguém até sugerir algo que não tem nada a ver com a visão, você já, irmão, isso aqui não é a nossa visão. Vamos voltar para cá? Vamos manter aqui na visão? Vamos ver como que a gente pode servir melhor isso aqui, porque isso aqui eu acho que vai fazer a gente perder tempo, né? E esse é um dos grandes desafios, né, de qualquer ministério, é se manter na visão sem distrair. Porque não tem nada que tome mais o tempo e energia do que uma distração, para tirar a gente do foco. Então, isso aqui é muito precioso, vocês têm uma visão muito clara. Mas eu já dei workshop em igreja que não tem visão. Eu perguntei, ninguém soube me falar qual era a visão da igreja. Aí eu desafiei o líder de louvor, falei, líder, cara, chama o seu pastor para conversar, cara, vocês trabalharem isso. É até bom para ele, não é só para o ministério, não, mas é muito difícil falar sobre cultura se o básico, que é a visão, a pessoa não tem. É uma coisa solta, assim, atira para todo lado e o que der certo deu, né? O que cair na rede caiu e vamos embora e vamos vivendo assim. Cara, esse tipo de iniciativa não cresce, não tem nenhuma perspectiva de crescimento e principalmente crescimento, né, sustentável. É muito difícil você sustentar qualquer iniciativa que seja ela ministerial, até corporativa mesmo, né? Passa aí a próxima. Missão. Missão é o quê? O que a gente está fazendo hoje? A visão é para onde eu estou indo. E o que eu estou fazendo hoje é a missão. Então, qual que é a minha missão no dia a dia dessa igreja? Né? Como é que eu posso servir o máximo ao dia a dia da minha igreja? Como é que eu posso servir as células ao máximo? Né? Um exemplo que a gente vive lá na Central primeiro, as nossas composições são sempre pensadas dentro do nosso contexto de igreja. As nossas composições são para a igreja, prioritariamente. E se servir outras, né, se o pessoal, né, conhecer e tal, a Central, hoje a gente tem mais de 20 mil membros, então é muito difícil eu tentar
espalhar músicas, né, só pelo Zap. Gente, compartilha aí com a galera, tá? E eu passo no Zap, né, na certeza que todo mundo vai receber aquela música nova. Então, a gente tem que estar nas plataformas e a nossa forma, a única forma da gente tornar conhecida, né, as nossas canções, até mesmo na nossa igreja. Né? E a gente tem igreja tanto em Minas Gerais, a gente tem igreja no Nordeste, a gente tem igreja na Angola. Né? Então, a igreja, conforme ela vai crescendo, a gente tem que se valer mesmo dessas ferramentas. Né? Então, mas a nossa prioridade, apesar da gente estar nas plataformas, é servir a nossa igreja. E o que transbordar dali, amém, mas não é a nossa prioridade estourar, bombar, ficar famoso, que eu quero que esse ministério seja ultra conhecido e a gente ganhe muito dinheiro nas plataformas, até porque eu não ganho um centavo. Né? Então, é a consciência de que, o que eu faço é para servir a minha igreja e ponto final. Né? Se você quer desenvolver um ministério seu, itinerante, com uma outra proposta, uma outra visão, uma outra missão, tudo bem, né? Converse com o seu pastor, pede para ele te abençoar lá e conversar com você a respeito disso, e, irmão, mete a cara e faz. Mas se você está plantado aqui, seja fiel a essa visão, seja fiel à missão, porque foi algo que Deus te confiou. Né? O próximo aí. Valores. Da outra vez que eu vim aqui, eu falei sobre os valores nossos lá da Central. Né? Fui um por um, e a gente tem vários valores que são os que direcionam as nossas decisões, a nossa forma de funcionar, né, o nosso dia a dia, e a gente se baseia por eles. Então, esses valores, é claro que eles têm uma participação gigante nesse processo de formação cultural da nossa igreja, né, da nossa igreja e do nosso ministério também. Então, eles são essenciais nesse processo também. Vai lá, próximo. Liderança. A liderança está ali para conduzir, para direcionar. Gente, vamos por aqui. Né? Vamos, data tal a tal, a gente vai ter uma série de pregações sobre isso, sobre aquilo. Né? E a liderança vai dando esses comandos, esses direcionamentos, e a gente vai atrás servindo. Vamos compreendendo que esse é o correto a se fazer. Né? A gente tem que confiar na nossa liderança. A gente tem que ser um com eles. A gente tem que entender que quando tem alguém à frente conduzindo, né, no caso de vocês aqui, o pastor Evander junto com a Gi, né, estão conduzindo o ministério. Cara, sejam um com eles. Né? Poxa, você já chegou um dia para a Gi e falou assim: Gi, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir da melhor forma? Faça isso. Às vezes ela está precisando e você não sabe. Né? E a gente... Eu sei como é que o Ministério de Louvor funciona, eu sei as dificuldades e os desafios que existem dentro dessa nossa realidade, mas a gente precisa ser humilde, a gente precisa adotar uma postura, né, uma postura de humildade diante da nossa liderança, porque não é à toa que eles estão ali. A gente está, eu como líder, eu me sinto como o maior servo de todos, eu estou para servir a galera. E quantas vezes eu estou atendendo pessoas na minha sala, lidando com situações, e eu percebo assim, depois de conversas difíceis, às vezes, que eu tenho, né, porque pastor nunca tem conversa difícil com o intuito de destruir as pessoas. Na verdade, a gente sempre tem conversa difícil para edificar e realinhar as coisas, né, mas é sempre com o fim de edificar a vida dele. Né, de destravar algo que está travando até o crescimento, né, o avanço de maturidade. Né? Então, a gente tem que ser maduro, a gente tem que ser humilde, a gente tem que reconhecer, né, a nossa liderança e servi-lo da melhor forma possível. Né? Mas o fato é que a liderança está ali para direcionar, para servir a gente, porque dá trabalho para caramba, velho. Sabe, dá muito trabalho liderar. Ministério de Louvor, eu vou falar para você, viu? Eu acho que é uma das áreas mais difíceis da igreja, porque envolve muito ego, às vezes muita competição,
né? Porque o fulano é melhor do que cicrano. Não, ele é melhor que eu nunca vou elogiar, nunca vou dar uma palavra de encorajamento, porque eu tenho que ser melhor que ele, né? E está sempre aquele sentimento de inveja assim rondando o nosso coração. Às vezes você fica assim, não posso ter inveja, não posso ter inveja, mas aí você vai e fofoca com o irmão do lado para tentar denegrir a imagem da pessoa, falar alguma coisa ruim, né? E aí você começa a gerar divisões, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas eu acho que vocês não têm esse problema de fofoca aqui, eu acho que é só na central. Então a liderança está aqui para servir, gente, né? Sejam disponíveis, né, para ser um com eles, né, com o seu pastor, com a Gi, que está aqui servindo vocês, né, tão bem. No próximo aí, vamos lá. Referências musicais. A gente está falando um pouco mais da casca, mas, de certa forma, a gente sempre tem um ponto de partida. Qual é o tipo de linguagem que a gente quer imprimir na nossa igreja? Qual é o tipo de música? Né? Qual é, né, a identidade musical que a gente vai adotar para o nosso ministério? Né? E não adianta, não é legal atirar para todo lado, porque vira um balaio de gato, né? E como eu falei, né, cada final de semana, cada banda faz de um jeito, cada líder faz de um jeito, e vira bagunça. Então, primeiro, a conscientização do grupo de que nós precisamos consolidar uma identidade, uma linguagem musical comum, ela é importante. E voltando atrás, independente do seu gosto musical, independente de onde você veio, da sua história, do hype, da moda. Sabe por que eu estou falando de hype e moda, gente? Porque toda vez que uma música estoura, a gente coça para tocar ela na igreja, não é verdade? Mas nem sempre vai ser o momento oportuno. E antes da gente colocar qualquer música que seja, no hype ou não, a gente tem que fazer uma série de filtros daquela música. Primeiro, a teologia bate com a nossa. Segundo, o momento que a gente está inserindo essa música é oportuno para a nossa igreja. O que a gente está vivendo hoje? A gente está numa série de pregações, né, específica. Então, a série de pregações fala sobre durex e a música fala sobre pão. O que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Lá na Central a gente trabalha muito composição, então a gente sempre está gravando algumas coisas e a gente tem que ensinar a igreja. Isso é um desafio de ensinar a igreja muito grande, músicas novas, porque é muito difícil a gente ter tempo hábil para ensinar, para uma gravação. E assim, para ensinar uma música para a igreja é mais de mês, ministrando ela todo final de semana. Né? Então é sempre um desafio. Aí, a partir do momento que eu já estou num processo de ensinar a minha igreja as músicas que a gente quer gravar na conferência central do ano né, na próxima conferência, né, aí eu pego e atravesso uma música do nada, porque ela está hypada, eu tenho que colocar. Aí me atrapalha todo. Então, assim, cada igreja tem a sua realidade. E não é porque uma música hypou que eu tenho que colocar também. Então, essa avaliação ela tem que ser feita. Lá na Central, a inserção de músicas no repertório geral, ele é centralizado em mim. Todas as músicas passam por mim. Porque se cada líder tem o poder de inserir música, aí acabou, virou zona. Vira zona. Porque todo final de semana eu vou querer colocar música nova. Né? Então, eu já determinei lá. Isso, Central Global, Angola, quer que seja. A gente tem um repertório centralizado. A gente tinha mais de 1.200 músicas no repertório. Esse ano eu reduzi para 200, porque com mais de 1.200 você pode ser o que você quiser, não é verdade? É música pra caramba. Então eu reduzi, porque a gente estava com esse problema, né, de que, apesar da gente deixando muito claro
para onde a gente estava indo musicalmente falando, as pessoas não entendem dessa forma. Né? Às vezes o que é óbvio para a gente não vai ser óbvio para os outros. Então a gente tem que ser, às vezes tem que desenhar, né? E ser um pouco mais, enfim, tem que fazer algo para ajudar as pessoas a compreenderem e a seguirem aquela direção. Então a gente reduziu lá para 200 músicas e isso ajudou demais, porque agora a gente está dentro só desses 200, né, trabalhando essas músicas, e aos poucos eu vou inserindo algumas outras, né? Então vai ficando mais fácil da gente controlar o que está acontecendo. Mas a verdade é que essas referências, né, conforme a gente vai estabelecendo elas na vida da igreja, e aí eu acho que é um processo que toda igreja passa no seu amadurecimento como ministério de louvor, né, todo ministério passa, né, ao longo do seu processo de amadurecimento, a gente vive um momento em que a gente só copia e cola, né, das referências. E ok, não tem problema, a gente tem que passar por isso. Mas eu acho que a gente também tem que se desafiar a, em um certo momento, poxa, eu acho que a gente já copiou e colou bastante. Vamos usar um pouquinho mais? Vamos, primeiro, né, a cultura de composição, né, começar a compor, arriscar algumas coisas, sem ter medo. Né, muita gente tem vergonha, é muito tímido, às vezes tem gente que é compositor e não quer mostrar para ninguém porque tem vergonha. Meu irmão, né, ora assim, eu me livro disso em nome de Jesus, sai e, né, coloca uma veste aí de ousadia, mostre suas músicas, põe elas para frente, toca na sua célula, né, vai testando. Né, eu faço isso às vezes, eu escrevo uma música lá, não mostrei para ninguém ainda. Primeira oportunidade que eu tenho a minha célula, eu falo assim, gente, escrevi uma música essa semana, vou tocar aqui hoje. Passo a letra para todo mundo, e aí eu toco lá, e eu vou sentindo como que as pessoas vão se comportando em relação àquela música e tal. E, cara, é isso, é simples, né? Mas a gente tem que se desafiar. Entender que, poxa, legal, a gente copia e cola. E eu acho que, né, a gente também ainda copia e cola, mas muito menos do que a gente fazia antes. Então, quando a gente vai montar um repertório de culto, tem músicas que são cover e a gente naturalmente, a referência é essa, esse arranjo e tal, mas a gente já começou, né, tem set lists lá que 100% do repertório são músicas nossas já. Então já começa a equilibrar muito mais assim, entre músicas de fora e músicas nossas. E isso é muito legal porque a comunidade abraça, eles se sentem parte, eles se identificam com isso, né? Eles compreendem ali a referência que a gente está construindo e abraçam o ministério e valorizam isso e celebram isso junto com a gente, né? Isso é muito legal, a gente tem experimentado isso lá e tem sido bacana demais, né? Então, tudo bem, copie e cole, mas tenha em mente que você precisa ser desafiado, né? O ministério tem que ser desafiado. Vamos escrever uma música? Vamos rearranjar essa canção aqui? Uma música legal, de vez em quando a gente faz isso, né? A mais recente agora, que vocês viram aqui ontem à noite, é Teu Amor Não Falha. A gente vai lançar agora, final de novembro, dia 21, tem o nosso lançamento do álbum que a gente gravou em agosto. Então, a gente tem essa releitura de Teu Amor Não Falha, a gente já fez Quebrantado, né? Tem outra música também que a gente vai lançar nesse próximo álbum, que é Ele Exaltado, com uma leitura diferente. Então, a gente está sempre se desafiando, até em arranjos de músicas antigas e mais clássicas e tal, além de músicas autorais. Então, metade desse álbum vai vir músicas autorais e metade com algumas releituras, né? E tem sido bem legal. Então, essas referências musicais, né, conforme eu percebo que conforme a gente vai estabelecendo, né, um referencial daquilo que a gente faz como ministério de louvor, as pessoas vão compreendendo e vão se identificando mais, né? Eles vão, aí começa a falar,
isso é muito a cara de vocês, isso é muito Central Music, e tal, já começa a ter esse tipo de comentário, assim, são sinais de que tá acontecendo, sabe? É muito difícil a gente medir aonde que a gente está, mas pelo feedback das pessoas e no dia a dia a gente vai percebendo. E é claro que aquilo que a gente imprime na ponta como ministério, aquilo que a gente grava numa produção, né, já está estabelecendo ali, nós somos, é isso aqui. É como se fosse um trabalho que você fez lá no computador, no TCC, e aí você imprimiu e ali está o resultado do seu trabalho. Então, uma gravação, uma produção que a gente faz é o resultado do nosso trabalho. E é uma forma da gente divulgar para a igreja como um todo e imergi-los na nossa realidade. Então, vai lá, passa aí para o próximo, amigo. Repertório. Parecia até que eu estava esquecendo, né? Mas o repertório é a ponta de lança, gente. É o que mostra, no dia a dia da nossa igreja, quem nós somos. Então, se no dia a dia da nossa igreja a gente está atirando para todo lado, a gente não está mostrando para ninguém quem nós somos. A gente está atirando para todo lado. E não tem referência, você percebe? Não tem identificação. Às vezes as pessoas vão começar a comentar assim, não, eu gosto quando aquele outro líder lidera, porque ele é mais Cassiane, porque ele é mais Leonardo Gonçalves. Teve uma época que lá na Central a gente tinha uma Cassiane, tinha um Leonardo Gonçalves, tinha um Vilas Boas, tinha de todo tipo lá. Fernandinho, cantava desse jeito, o ajuste igual dele, inclusive, era mó engraçado. Tinha um sertanejo também, né? A gente chamava de Léo Sertanejo, né? Era mó engraçado. Então tinha de todo tipo lá, e tinha para todo gosto, né? E todo final de semana era uma surpresa. Mas a gente tem que vencer isso, e o repertório é a maior ferramenta que a gente tem para mostrar e educar a nossa igreja dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer, né? Então, essa ponta da lança, eu falo que o repertório é a ponta da lança, é onde a gente está mostrando para todo mundo, é onde a gente está alcançando as pessoas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano como igreja, né? As pessoas estão vendo através das ministrações no culto de domingo, no culto de sábado, de jovens, tem algum culto da semana, é ali que a gente está colocando a nossa cara, né? Então, o repertório é importantíssimo nessa forja cultural, porque uma coisa é dentro do ministério a gente está ciente de todos os outros anteriores, visão, missão, valores, liderança, referências musicais, vocês estão por dentro disso. Mas a comunidade só vai estar por dentro do que vocês são através do repertório. O repertório é o elo entre vocês e a comunidade. É ali que vocês se mostram e é ali que eles veem vocês, né? Por isso que é tão importante. Então, repertório não é uma coisa que a gente monta de qualquer jeito. Repertório, ele tem que se assemelhar, na verdade, a um esboço de pregação do pastor. O pastor gasta ali, às vezes, 3 dias montando um esboço de pregação sobre um assunto específico. Tem um começo, um meio, um fim, tem uma lógica, uma estrutura, né? Ele está contando uma história ali para passar aquela informação para nós da melhor forma possível. O set list é a mesma coisa. Ele tem que ser pensado, ele tem que ser trabalhado, primeiro, dentro da nossa identidade, dentro daquilo que nós já estabelecemos como linguagem e referencial, e aí ele tem que ter uma lógica também. Ele tem que ter um início, um meio e um fim. Mas o que normalmente acontece? Tem vários cantores lá, né? Primeiro, gente, eu vou falar como acontece na Central, tá bom? E aí vocês avaliem aí de acordo com a realidade de vocês. Mas nós diferenciamos vocal de líder de louvor. São 2 coisas diferentes. O vocal é o que está servindo como backing naquela escala. Um líder de louvor pode ser vocal? Pode. Às vezes eu
Normalmente eu não sou escalado como vocal porque minha agenda é violentíssima, mas outros líderes lá são escalados como vocal tranquilamente. Mas nem sempre o vocal vai ser líder de louvor. Todo líder de louvor pode ser vocal, backing, né? Não sei qual é a expressão que vocês usam aqui para descrever isso, vocal, backing, né? Mas nem todo backing vai ser líder de louvor. E o que define uma liderança de louvor é muita coisa, mas muito pouco a capacidade técnica da pessoa. Porque muitas vezes eu penso assim, não, o cara canta demais, é o melhor cantor da igreja, então ele é líder de louvor. Gente, existe um gap gigantesco entre a pessoa saber cantar e a pessoa ser um líder de louvor. Querendo ou não, líder de louvor é aquele ao qual foi confiado a função de ministrar sobre a vida da igreja. Então, é análogo a um pastor. A pessoa, ela tem poder de palavra, ela tem poder de fala, ela tem voz, ela pode ministrar, ela pode parar e falar o que ela quiser, né? Então, não é qualquer pessoa que faz isso. Não é qualquer um que tem maturidade para fazer isso. Né? Quem determina quem é líder de louvor é a sua liderança. Eles vão, primeiro, te observar, né, e ver se você tem um potencial. Então, não, esse aqui tem potencial. Eu acho que ele pode ser formado em liderança de louvor. Pelo menos é assim que a gente faz. Tá? Eu vejo uma pessoa, vejo que ela tem um potencial, tem um nível de maturidade aceitável, né? E também, perante a comunidade, ela já se mostra ser uma pessoa diferente, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais influente, né? No pouco que ela já serve na célula, ela já se mostra uma pessoa diferenciada, ela já se mostra um cara que inspira outras pessoas. Então, eu vou olhar para aquela pessoa e pensar assim, ele tem potencial para ser um bom líder de adoração. E aí, o que eu vou fazer, como Renato? Eu chego perto dele. Eu vou começar a discipulá-lo mais de perto. Eu vou fazer algumas reuniões esporádicas, mensais, né? Eu vou ter conversas, às vezes, né, na minha sala com ele, dar feedback sobre ministração, né? E assim eu vou formando essa pessoa ao longo de um tempo. Então, eu levanto ele como líder em treinamento ali, ele já está como líder em treinamento, na verdade, já coloquei ele. E depois de um bom tempo como líder em treinamento, isso significa que, quando tem um set, tem um líder que é escalado, e um líder em treinamento pode ser escalado como líder auxiliar naquele set. Ele não vai ser o líder da administração, mas ele pode prestar auxílio ao líder. E o líder tem o poder de decisão absoluto sobre o repertório. Ele que escolhe o repertório. Se ele quiser que alguém participe na formação do repertório, ele vai chamar, ele vai convidar, mas não é obrigado. Mas nesse processo de formação do líder em treinamento, o que normalmente o líder vai fazer? Líder em treinamento, me ajuda aqui a montar esse repertório. E aí vai montar o repertório junto com o líder em treinamento. E assim ele vai pegando a manha aos poucos ali. E aí, depois que montou o repertório, fala assim, agora, líder em treinamento, eu vou colocar você para solar essa música aqui. Beleza? Beleza. Mas aqui, você não vai ministrar, não vai falar nada. Você vai conduzir. E assim vai trabalhando a pessoa. Porque a impressão que dá é que todo mundo que canta acha que tem que pregar, né, durante o louvor. Não, porque, meu Deus, é uma oportunidade, eu não posso perder, eu tenho que gastar tudo que eu tenho hoje aqui. E aí o cara começa a cantar e faz todos os melismas, e vai para todo lado no palco, vai para lá, desce, sobe na galeria e volta. Aí ele começa a pregar, e fogo, e não sei o que e tal, e pronto. Pronto, já estava segurando tanto tempo, e surgiu a oportunidade, eu consegui. E agora só daqui 3 meses, né? Então, não é assim, gente. Isso, na verdade, concorre contra você.
Porque gera na liderança a percepção da dificuldade que você tem de trabalhar dentro daquilo que você foi designado para fazer. Então, nós como líderes, a gente está, de certa forma, avaliando tudo isso, a sua capacidade de trabalhar em equipe, a sua capacidade de ficar dentro daquilo que você foi designado para fazer. Se eu falo para o líder assim, cara, você vai solar essa música aqui, e você não vai ministrar, você não vai abrir espaço para falar, você vai conduzir. Porque muitas vezes o cara que está conduzindo a música, ele quer ministrar, né, sobre na congregação aquela música, aquela temática, quer abrir um espontâneo, quer não sei o quê, mas ele não sabe nem conduzir o louvor. Então, a primeira coisa que o líder tem que aprender é conduzir. O cara que só canta, ele não sabe conduzir. Só cantar é fácil. Isso meu filho faz, de 5 anos. É muito fácil. Agora, conduzir a congregação no louvor, né, você pegar a manha de conduzir e desenvolver liderança de louvor, é outra coisa. Você adquirir, primeiro, teologia o suficiente para você falar alguma coisa. Porque tem muita gente que fala sempre as mesmas coisas. Parece que tem a frase formada, tem aqueles jargões bonitos, aquelas frases bonitas, você fala e acha que foi maravilhoso. Mas as pessoas já estão pensando assim, não, toda vez que esse cara canta, ele fala a mesma coisa. Então, teologia, você tem que aprofundar teologicamente. Você tem que conhecer palavra para você poder ministrar. Né? Você tem que saber conduzir, leitura de ambiente, sensibilidade espiritual, né? Sensibilidade ao profético mesmo, qual é a condução, como que você vai sair daqui e vir para cá. Você combinou isso aqui, mas, cara, o Espírito está conduzindo para cá. Isso só vem com, sabe, experiência mesmo. Não adianta, você não vai aprender em casa ou no chuveiro, esse tipo de coisa. Então, vocês estão entendendo que não é só cantar? Não é tão simples assim? Então, tem que ter essa diferenciação. E você tem que saber exatamente qual é o seu papel ali naquele momento. Talvez você seja hoje um backing, e tudo bem. Quando eu faço a audição lá, eu faço a integração da nossa galera, eu falo assim, ó, você está entrando aqui para servir. Você não está entrando aqui, primeiro, para ser líder de louvor, você não está entrando aqui para participar de projeto, você não está entrando aqui para gravar, para etc. Você está entrando aqui para servir, beleza? Beleza. Então, partindo desse princípio, né, estou aqui para servir. E com o tempo, Deus vai te colocar nos lugares que Ele quer que você esteja. Não é? Se você realmente tem, né, um chamado da parte de Deus para fazer algo específico e ser, né, e adquirir influência e proeminência em louvor e adoração na sua comunidade, Deus vai te levantar. Né? Deus vai te levantar, mas tudo isso começa a partir do momento que eu sei quem eu sou e o que eu estou designado para fazer nesse momento. Se eu sou um backing, eu vou ser o melhor backing que essa igreja tem. Eu vou conhecer tudo de harmonização vocal. Eu vou ajudar os meus amigos, vou dirigir, vou ajudar a fazer uma direção vocal no set list, né, para a gente chegar lá ajustadinho e todo mundo cantar a sua parte direitinho. E sabe, esse tipo de atitude é que a gente vai observando, assim. Porque a pessoa que ela quer brilhar de uma vez, ela quer glamour, ela quer plataforma, essa é a pessoa que mais vai demorar para chegar onde ela quer. Isso você pode ter certeza. Pelo menos comigo, demora para caramba, às vezes nem chega. Porque não é esse o coração que Deus está querendo, sabe? Como eu falei para vocês, assim, eu durante muito tempo eu
eu quis ser integral no louvor, eu queria ser um pastor de adoração de qualquer jeito. E eu fui estudar na Hillsong em 2008, na Austrália, e voltei para o Brasil, né, querendo mudar, revolucionar a adoração na minha igreja. Mas aí Deus me jogou no chão e falou assim: Renato, você vai ser advogado durante um bom tempo, abaixa a sua bola. E durante 20 anos eu fiquei assim, uma vida dividida, sabe? Foi muito difícil, mas valeu a pena. Porque quando a gente chega onde Deus quer que a gente esteja, a gente já está preparado. A gente já está forjado, já está lapidado. Deus já trabalhou o nosso coração, Deus já trabalhou as nossas prioridades. Né? Durante muito tempo eu queria ser líder de louvor, mas aí o pastor Paulo chegou para mim e falou assim: Renato, almeje o pastorado. Primeiro almeje o pastorado. Comece a investir na sua célula. Comece a liderar uma célula. Né? Se torna um pastor aqui na igreja e depois... Aí você usa o louvor como uma ferramenta ministerial para você, de suporte e tal, mas né, tenha primeiro no seu coração pastorado. Até que um dia eu fui convidado e até me surpreendi. Tanto que a minha primeira resposta para o Paulo foi não. Ele falou: Renato, eu preciso fazer uma transição de liderança no louvor. Você quer? Eu falei: não. Por quê? Porque você, desde quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, mudou a minha cabeça. Vem martelando para eu almejar o pastorado. E hoje eu quero pastorado. E aí, essa conversa foi muito mais longa do que eu estou contando aqui, mas é claro que depois eu percebi que isso era um movimento de Deus para a minha vida. Eu larguei a minha carreira e aceitei o desafio. E embora eu tenha renunciado muita coisa, inclusive financeiramente falando, né, a realização, ela vem porque é onde Deus queria que eu estivesse, né, depois desse tempo todo. Mas, então, não sei nem por que eu estou falando disso, mas a gente está falando de repertório. O repertório, vamos lá, o próximo aí, amigo. Essa parte aqui é interessante, porque você vai perceber de uma vez por todas do porquê você deve se alinhar à visão da sua igreja. Isso aqui eu tomo como base, obviamente, a central, tá? Mas pelo que eu percebo e tenho convivido com o pastor Evander, que ele me conta a respeito dessa igreja, é que a gente percebe que tem muita semelhança, né? E, bom, ali estão 5 ministérios, né? Toda a igreja ela se move nos 5 ministérios. A gente tem lá o apostólico, poxa, a igreja tem que crescer, vamos plantar a igreja. Né? A célula também é uma expressão do movimento apostólico também, né? A igreja nas casas, né? Um movimento que cresce demais, acelera o crescimento da igreja. Né? E ele reduz, talvez desacelera a quantidade de crescimento, né? De quantidade de prédios, mas ele acelera o crescimento na quantidade de vidas. Né? Então está lá o movimento apostólico, o profético. Né? O profético, toda a igreja se move no profético também, dons espirituais, né? Sensibilidade espiritual, o que está acontecendo, o que Deus está direcionando, né? Dom de profecia e etc. e tal. Então, também evangelístico, né? Super evangelismo aqui nessa igreja, visão celular tem tudo a ver com isso. Né? A gente tem que fazer o evangelho conhecido, Jesus conhecido, alcançar as pessoas, né? Ministério pastoral, cuidar das pessoas, consolidá-las, né? Trilho de crescimento, amadurecimento e etc. E o mestral, que é o ministério de ensino, né? Ensino da palavra, escola, né? de capacitação, de formação, EBD, né? Como é conhecido em alguns lugares. Então, a igreja se move nisso. Mas, como eu disse no início, Deus chamou cada um de nós com propósitos específicos, né? Deus plantou sementes no nosso coração e, da mesma forma, na igreja que a gente faz parte. Eu posso dizer que, talvez aqui, as ênfases, né, ministeriais dessa igreja
são apostólico e evangelístico. Passa a próxima aí, amigo. Aí, ó, igreja em célula. Apostólico e evangelístico, né? Mais uma vez, se move nos 5, mas se destaca nos 2. Né? Porque a visão celular, ela é sobre alcançar pessoas. O nosso público-alvo, como igreja, a visão da igreja, é alcançar as pessoas, fazer discípulo. E o interessante disso é que a gente consegue ver direitinho as diferenças, né, de visão entre ministérios e igrejas. E eu trago até como exemplo aqui a F-Hop, que é uma grande referência de adoração. São grandes amigos meus, ando junto com eles de perto, né? A gente tem vivência entre família, já foram lá em casa, né? A gente já foi na casa dele. Então, assim, são amigos próximos. A gente vive junto, a gente constrói ministério junto, mas eles são totalmente diferentes da nossa realidade. E a ênfase deles, eu diria ali, que é o profético e o mestral. Porque a visão deles, qual que é? A visão deles é sala de oração. Primeiro, eles eram uma base missionária, em que tinha uma sala de oração. Então, a partir da sala de oração, eles estão olhando para a volta de Jesus e se preocupando com o amadurecimento da noiva através do estudo, do aprofundamento nas Escrituras. Basicamente é isso que eles acreditam. Então, eles estabeleceram uma torre de intercessão pelo fim dos tempos, pela volta de Jesus. E a intenção deles é acelerar a vinda de Cristo através disso. Eles não têm ênfase evangelística. Eles não têm ênfase apostólica. Até porque na teologia deles, o ministério apostólico se encerrou lá atrás, na época do movimento apostólico após a morte de Jesus. Então, eles não acreditam que o movimento apostólico ele ainda perdure até hoje, né? Pelo menos naquela forma. É claro que eu estou falando de uma forma bem superficial aqui, tá, gente? Se você quiser saber mais sobre a teologia deles, por favor, né, faz um curso lá de verão, alguma coisa para você conhecer. Mas é diferente, entendeu? E tudo bem. Agora, eu vou ficar degladiando com eles, quem está certo e quem está errado, o que isso traz de construção para a gente? Muito pelo contrário, a gente tem que juntar com eles. Porque Deus ele trabalha dessa forma, né? A multiforme graça dele concede diferentes propósitos e visões para pessoas e ministérios diferentes. E tudo bem, eles foram levantados na nação hoje como um ministério que é uma referência em intercessão. E isso é maravilhoso. A gente olha para eles e a gente se inspira neles. Poxa, eu tenho que ser intercessor como esse povo. Eu tenho que me aprofundar nas Escrituras como eles se aprofundam. Agora, a mim foi dada a ênfase de evangelizar e de expandir o reino. Esse é o nosso propósito. O que isso tem a ver com o louvor? Tem tudo a ver com o louvor. Tudo a ver. Essa explicação foi exatamente para falar o que isso influencia aqui na plataforma. Por quê? Muito se ouve a respeito da palavra cantada. E a gente realmente tem que cantar as Escrituras. Mas o que seria cantar as Escrituras? Aí a gente pode enxergar isso de algumas formas, né? Eu tenho que cantar a letra da Bíblia, abrir a Bíblia e cantar ela, né? A sala de oração, isso acontece muito. A gente abre um texto da palavra e vai cantando ali espontaneamente algum trecho das Escrituras e tal. Isso é legal, ótimo, não tem nada de errado nisso, né? Mas ao cantar as Escrituras, a gente compõe músicas, né, que tenham conteúdo bíblico específico, com uma linguagem bíblica, mas a gente também pode enxergar cantar as Escrituras como
poxa, a canção, ela é bíblica. A música é bíblica. Né? Então, qual que tem que ser, na verdade, a nossa preocupação em relação à música? Heresia. Meu irmão, se tiver heresia, foge. Se tiver teologia questionável, ou que vá de encontro à teologia da sua igreja, sai fora. Né? Eu sei que, por exemplo, teve uma vez que a gente, na época que a gente cantava ainda aquela música Lindo És, Só Quero Ver Você e tal, lembra disso? Eu lembro que eu fui ministrar, convidado uma vez para ministrar numa presbiteriana. E aí eu cheguei lá e tal, eu percebi, só quando eu cheguei lá que eu percebi que era uma presbiteriana tradicional. E aí eu cheguei para a líder lá de jovens e falei assim, ô líder, que era ela que tinha me convidado, né, e tal, deixa eu perguntar uma coisa, vocês estão confortáveis se eu cantar aqui Só Quero Ver Você? Aí ela virou para mim assim e falou, não. Aí eu já tive que mudar o rolê, né? Peraí, deixa eu... Tá bem, beleza. Aí eu mexi no repertório lá, porque eu ia passar vergonha. Mas, assim, é claro, o que eu achei estranho, né, é que eles chamaram a gente por causa daquela gravação lá atrás que a gente fez, de Só Quero Ver um medley gigante que a gente tem lá. Então, é uma das músicas que de certa forma, né, chamou a atenção dessa líder, né, e fez, né, para convidar a gente para esse evento. Mas tudo bem, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Essa é a verdade. Então, essa forma da gente enxergar a palavra cantada é muito difícil a gente se apegar a um conceito muito radical, né, no sentido de que eu tenho que cantar as Escrituras do jeito que elas são. Porque a linguagem da Bíblia, que olha só, hein, já estourei faz tempo. Então, a linguagem bíblica carregada, ela, na maioria das vezes, ela não vai ser compreendida por um não cristão, por alguém que não conhece Jesus. Principalmente quando a gente canta sobre coisas muito proféticas, né? Que é cheio de figuras de linguagem, aquelas visões, Ezequiel e tal, aquelas coisas loucas, Apocalipse. E aí, exemplo, né? Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas e faças justiça. Cara, um cara que nunca leu a Bíblia vai ouvir isso assim, vai falar, cara, que é isso, velho? Que está cantando aí? Né? Então, a gente canta as músicas da F-Hop na Central. Eu amo as músicas dele. Acho assim, cara, os caras são ninja. Né? A gente canta lá, já cantei várias vezes, batendo a porta, enchendo as taças, e tudo bem. Mas se a minha ênfase é alcançar o perdido, o cara que está indo a primeira vez no culto, e essa é a minha régua, é para que aquela pessoa que está chegando a primeira vez na minha igreja entenda o que está acontecendo ali, eu não vou encher o meu repertório de músicas da F-Hop. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu vou colocar uma música da F-Hop, talvez, e o restante músicas de linguagem fácil, linguagem mastigada, compreensível para uma pessoa que nunca abriu a Bíblia. Você entende como isso interfere no que a gente faz aqui em cima? Quando a gente parte da compreensão, né, eu sei o que eu tenho que fazer, para quem que eu estou fazendo e com qual objetivo, isso muda a nossa postura aqui em cima. Então, se eu encho de músicas da F-Hop, se eu quero ser um F-Hop, se eu quero ser, né, One Ministry tem muita música assim também, né? A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ser intencional em construir repertórios que vão cooperar com a visão da nossa igreja. Faz sentido? Então, o Ministério de Louvor, ele não está aqui só para cantar aleatoriamente, preparar as pessoas para o culto. A gente está aqui para cooperar com a visão.
E de posse dessa visão, entendendo o nosso encargo aqui na igreja, nossa responsabilidade, e para quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo, quem eu preciso alcançar, eu tenho que ser intencional em comunicar com essa pessoa. A música, ela é uma ferramenta de comunicação. E você pode falar assim, não, mas o Espírito revela e tal, né? Deus não precisa da gente para trabalhar no coração das pessoas, tudo bem. Mas o que vai ficar gravado na mente dessa pessoa é aquela frase que ela ouviu naquela música. E aquilo vai entrar no coração dela. Aquilo vai ensiná-la uma linguagem acessível e palatável, a ponto de que ela pode chegar para outra pessoa e compartilhar aquilo que ela ouviu. Se a gente está pensando em crescimento, em exponencial de pessoas falando daquilo que elas ouviram dizer, né, e espalhando isso para outras pessoas, a gente tem que ser estratégico também. É claro que eu não estou excluindo aqui a parte espiritual, a nossa sensibilidade espiritual, de maneira alguma. Isso eu nem precisava falar para vocês, que vocês têm que ser totalmente espirituais, que vocês têm que montar um repertório totalmente espiritual, buscando da parte de Deus o que Ele quer fazer naquela noite. Mas eu estou sendo mais direto aqui, para a gente também, por causa do pouco tempo que a gente tem, para trazer compreensão para você do porquê você faz o que você faz nesse lugar. E se ainda não amadureceu nesse ponto o ministério, eu acredito que agora, a partir de agora, vocês vão caminhar para um movimento de convergência, né? E unidade de coração, né? Unidade de compreensão das coisas, de visão, né? E isso gera unidade na gente, isso fortalece o que a gente faz, né? Beleza, gente? Fez sentido o que eu falei? Amém. Vou abrir, se alguém quiser perguntar, 2 perguntas, que já estourou o tempo. Pode ser, Gi? Pode? 2 perguntinhas. Alguém quer? Fala, amigo. Deixa eu levar para você. Paz, queridos. Você falou no início da tua fala que o ápice do culto seria a presença de Deus. Eu tenho a sensação de que, por algum tempo, a gente resumiu ou tentou explicar a presença de Deus como se ela fosse experiências sensoriais. Eu queria saber se tem alguma maneira da gente identificar sinais ou coisas que acontecem que trazem esse esclarecimento para a gente. E isso é a presença de Deus. Isso porque até a experiência própria mesmo, às vezes eu tenho a sensação de estar ali tocando e, a galera não está chorando, o pessoal não levantou a mão, eu não arrepiei, eu não me emocionei, então significa que Deus não está aqui. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso, o que seria a presença de Deus e como identificar isso de maneira clara. Então, é uma pergunta legal, porque a gente, às vezes, pensa, né, que a emoção ela não deve fazer parte do nosso culto. Na verdade, ela faz, sim, parte do nosso culto. Afinal de contas, música, ela é um estimulante emocional. Só que o problema é quando a gente fica só no emocional. Na verdade, um momento de culto, né, o que está sendo ministrado, na verdade, o Espírito Santo, ele passa pelo emocional, a pessoa se abre para então, né, ele tocar e ele gerar realmente alguma coisa. Agora, é muito difícil a gente conseguir descrever de uma forma muito objetiva o que é presença e o que não é. Porque, assim, num ambiente como, né, coletivo, de um culto como esse aqui, várias pessoas vão ter uma experiência puramente sensorial, puramente emocional, mas algumas pessoas, muitas talvez, tenham uma experiência espiritual. Então, o que importa para nós, como líder de louvor, é você saber o que você está fazendo. Porque se a minha intenção é engajar o meu povo na adoração, colocando, eu quero que todo mundo engaje, então eu vou escolher as músicas que todo mundo canta.
Aí você canta e acha que foi maravilhoso. Todo mundo engajou, a adoração foi linda, todo mundo cantou lindamente, arrepiou e tal. Mas e aí, espiritualmente falando, gerou alguma coisa? Eu não sei você, mas eu consigo saber. Se aquele momento, eu consigo assim, avaliar, né, no meu coração mesmo, no meu interior. Cara, isso aqui foi só emocional, velho. E eu consigo saber quando foi espiritual mesmo. É perceptível, a presença de Deus ela é inquestionável. Entendeu? Então, é muito difícil eu chegar para você e explicar, é X, é Y e tal. Mas primeiro, parte da gente. A responsabilidade é nossa de primeiro entregar algo que Deus já decidiu no plano espiritual. E isso é o profético. Você quer ser profético? Cara, viva uma vida de devocional violenta. Viva uma vida de busca intensa pela presença. Conheça o Deus que você ministra. Porque a grande maioria das vezes o cara vive de escala em escala e não tem uma vida espiritual ativa. E quer viver o profético na plataforma. Sendo que ele não conhece a voz de Deus. Se ele não se relaciona com Deus, como é que ele conhece a voz de Deus? Se ele não se relaciona com Deus, se ele não conhece o Deus que ele está ali para ministrar, como é que ele vai responder ao que Deus é? Como é que ele vai responder a uma revelação que ele não tem? E esse papel de conduzir é da liderança de louvor. É outro aspecto que diferencia de um backing, por exemplo. A responsabilidade é outra. Beleza? Deu para dar uma noção, né? Mais um aí? Mais alguém? Então, gente, boa tarde. O que acontece? Eu entendi que aqui na nossa igreja, durante a semana ou durante um mês, o pastor ele tem uma linha de pregação. Então, assim, mediante a isso, o ideal seria que nós, líderes de louvor, andássemos alinhados com os temas para que tanto pregação quanto louvor formasse uma coisa só para que a igreja, para o entendimento da igreja. Se você abre o louvor ali, que ele já está alinhado com a pregação, ele vai ser uma continuidade da pregação, o início de uma pregação, talvez. Então, foi isso que eu entendi. O ideal seria isso, seria um padrão assim, legal para a visão da igreja ser estabelecida e o alinhamento entre o louvor e o pastor. Então, um comentário legal também, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes tem líder que fala assim, não, tem que saber qual que é a pregação. Eu nem sempre sei o que vão pregar na central. Eu nem sempre estou ciente do que vai rolar, porque quando a gente não está em série de pregações, por exemplo, o pastor às vezes define um dia antes o que ele vai pregar. Às vezes no dia que ele vai pregar. Então, assim, como é que eu vou acompanhar isso, numa igreja grande? Ou então, quando o líder toma conhecimento de qual é a temática da pregação do pastor, aí ele põe todas as músicas do repertório com com o mesmo tema. Aí fica um trem assim, de cabo a rabo, falando de junto ao poço, sei lá. Mas, então, assim, é muito melhor a gente estar alinhado com a visão e ter uma compreensão, uma sensibilidade, maturidade em entender o que a igreja está vivendo. É por isso que viver igreja é muito mais do que frequentar no final de semana. É você saber o que está acontecendo, quais são as fases, os momentos que a igreja está passando, o que está rolando, quais são os eventos que estão chegando. Então, e é óbvio, uma sensibilidade espiritual também que sempre vai te levar para um lugar, para o lugar certo. Esse é o essencial, cara, porque nem sempre você vai saber qual que é a palavra, a pregação do pastor. Seria ótimo saber, porque a gente consegue,
né, tá sempre prevendo o que vai acontecer. Se você tiver como saber, ótimo, vai te ajudar demais. Mas no meu contexto, né, eu estou falando do meu contexto, é muito difícil para eu saber, né? Mas é boa saber né, qual é o esboço do pastor, ajuda demais. Agora tem que tomar cuidado. Seleciona uma música com a temática. E as demais, exalta a Deus, cara, que você não vai errar. Né, ressalta os atributos dele, adora o Senhor. Né, põe a congregação para conhecer Deus. Né, poxa, Deus é tudo isso mesmo? É. E aí a pessoa experimenta ali, né, a presença de Deus já palpável naquele lugar, e a pessoa experimenta na prática o que é aquilo que ela está cantando. Aí o pastor vem e prega sobre o que ele quiser. Aí no final do culto você vai e escolhe uma música que tem a ver com a pregação, para você então, né, ser um ali com o que o pastor está ministrando. E está tudo bem, mano. Entendeu? A verdade é que exaltar a Deus não tem erro. Exaltar a Deus. Agora, quando a gente começa a cantar demais sobre o que eu sinto, sobre o que eu quero isso, quero aquilo, tal, a gente começa a delimitar demais os temas, as linhas de raciocínio da ministração e tal. Agora, quando eu direciono toda a adoração para Deus, aí não tem erro. Né? De vez em quando não tem problema assim, estou te esperando aqui, eu já fechei a porta, pode vir. Eu cantei muito isso lá na Central. Mas se a gente coloca isso, por exemplo, 80% do repertório, músicas desse tipo, que são muito pessoais, né, isso acaba direcionando muito para a nossa realidade, né, a nossa postura, aquilo que a gente está fazendo e precisando de fazer e tal, enfim. Então, vai uma dica aí, né, para facilitar para todo mundo. Beleza? E aí, Gi? Orar por vocês? Amém, vamos orar. Amém, vou orar então, gente. Deus, obrigado, Senhor, porque nós não somos dignos. E quer saber de uma coisa? É bom que assim seja, porque nos coloca no nosso lugar, nos coloca onde a gente tem que ficar diante do Senhor, diante de tanta grandeza, de tanta bondade. O Senhor é bom, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus de amor. E ainda assim, mesmo indignos, o Senhor escolheu nos amar, o Senhor escolheu insistir nessa criação caída, perdida. O Senhor insistiu em tentar consertar as coisas, porque a vitória é certa. E ainda nos chamou para participar dessa obra, Deus. E aqui nós estamos, ó Pai, como servos do Senhor, né? E é nessa posição que a gente quer se manter, indignos, porém convidados, vasos de barro, feios por fora, mas que carregam algo precioso dentro. Né? E é assim que nós queremos ser, Deus. Por favor, Senhor, nos torna vasos cada vez mais úteis na Tua presença, que nós possamos, ó Deus, enquanto ministério de louvor e adoração, servir cada vez mais e melhor a Sua obra, Deus, esse reino. Nós nos comprometemos aqui nesse lugar, Deus, a servir uma visão, a servir essa igreja, essa comunidade. Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, nos direcione, Pai, nos dê sensibilidade espiritual, nos dê discernimento, Senhor, daquilo que o Senhor deseja fazer. Mas, Pai, nos dê um só coração, nos dê uma só direção. Deus, nos torna um no Senhor aqui nesse lugar, Deus. Quebranta as nossas vidas, Pai. Nós queremos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. E o Senhor nos mostrou, Deus, que ministério é renúncia, é abrir mão de tudo, é perder tudo por amor ao Senhor.
é perder tudo por amor às vidas que estão perdidas, como a gente cantou ontem. E, Pai, que essas palavras, ó Deus, que essa cantoria toda que a gente arranja com essas músicas tão profundas, ó Pai, elas sejam verdades na nossa vida. Nós declaramos aqui que isso é verdade na nossa vida, Senhor. Essa é a verdade da nossa vida, renunciar, abrir mão de tudo por amor ao Senhor. Deus, que o Senhor nos encontre ainda, sabe, disponíveis a Te servir, disponíveis para essa obra, Senhor. Disponíveis, ó Deus, para exercer esse chamado, esse propósito, de servir o Senhor e fazer o Senhor conhecido. Eu Te agradeço, Deus, por esse ministério. Te agradeço pela Igreja Metodista. Te agradeço, Deus, pela liderança aqui. Que o Senhor abençoe ainda mais e prospere ainda mais essa casa, Deus. Que essa casa cresça, Deus, não por causa de homens, mas porque a graça do Senhor está sobre eles. Então, Deus, vem com o Teu favor sobre cada um aqui. Vem com a Tua provisão, Deus. Enquanto cuidamos daquilo que é do Senhor, que o Senhor cuide das nossas coisas. O Senhor cuide da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família. Deus, por favor, Deus. Nós somos tão carentes e necessitados do Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo. Nós Te honramos aqui nesse lugar, Deus. Seja adorado aqui. Em Teu nome oramos e já Te agradecemos, Senhor. Amém.